pastor. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, irmãos. Os irmãos estão felizes? Louvado seja Deus, você está na casa do Senhor. Talvez você saiu do seu lar meio cabisbaixo, meio abatido. Hoje não saiu um sol, né? Meio fechadinho. Aí parece que a gente acostuma a ficar assim também. Saiba que a luz de Cristo brilha na sua vida. Amém? O Senhor te tem por um grande valor. Você é precioso ao Senhor. Por isso Ele te trouxe aqui nessa manhã. Amém? Então alegre o seu coração. Tenho certeza que Deus já tem trabalhado nas nossas vidas. Nós louvamos aqui, nós adoramos ao Senhor. E esse é o momento que Ele vai falar conosco. E por que nós louvamos, por que nós adoramos? Que é o momento que Deus está preparando os nossos corações. Amém? Abra a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. No verso 7. Todos já leram aí, né? Então já sabe do que se trata. Vou ler para os irmãos. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Senhor, é a sua palavra lida e ouvida neste momento. E que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor, os nossos ouvidos. Tirando a Deus tudo aquilo que possa atrapalhar de nós entendermos a sua palavra. Me dê, Senhor, objetividade dessa palavra, para que eu possa, Senhor, entregá-la para a sua igreja, da maneira que o Senhor quer, que não haja influências humanas, mas que o teu Santo Espírito venha mais uma vez revelar-se através dessa palavra. Transforma-nos, ó Deus, porque nós precisamos de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Palavra conhecida, não é? E conheceram que estavam nus. Aqui trata-se de Adão e de sua mulher. Eles pecaram. Todos nós já conhecemos essa passagem. E quando o Senhor me levou essa passagem, eu ficava, né, em oração, buscando essa direção. Senhor, é uma passagem muito conhecida. Revela aqui algo novo. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele revela. Ele mostra coisas novas, numa passagem tão conhecida para nós. E aqui nós vemos, não é, a atitude desse casal, logo após pecarem, errarem. Eles reconheceram que estavam nus. É interessante, irmãos, que quantas das vezes eu e você estamos no nosso lar, estamos ali, né, que nem Adão e sua mulher. Esse casal estava numa situação muito boa, num local paradisíaco, cuidados por Deus, não tinha que se preocupar com nada. E muitas das vezes eu e você estamos assim também, meio que acomodados, não nos falta nada. Aí você começa a se arrumar para sair, até para vir para a casa do Senhor, coloca uma roupa. Isso não acontece só com as mulheres, com os homens também. Se você coloca uma camisa, parece que não combinou com a calça. As mulheres se atentam mais a isso, não é? Mas está tudo bem, está tudo tranquilo, você está ali na sua casa, mas parece que está faltando alguma coisa. É como esse casal, olharam, reconheceram, está faltando uma coisa aqui. Imediatamente, o que eles fizeram? A continuação desse verso diz que eles prepararam ali uma vestimenta para eles. Pegaram folhas de figueira, não é isso que a palavra diz? No verso 7, parte B. E se você for depois pesquisar no Google, a minha esposa, ela está ficando craque nisso daí. Do poder que há na figueira, não é?
de cura. É algo interessante, maravilhoso, não é? Mas nós não vamos adentrar a isto. Mas só estou falando isso, que eles procuraram algo para resolver um problema que eles estavam sentindo. Está faltando alguma coisa. E de todas as plantas que haviam naquele local, eles fazem menção de apenas uma, a figueira. Que cura, que sara, não é? É uma representação também de Israel. E nós já podemos ver aqui a presença, né, de um povo já sendo gerado aqui no Gênesis, não é? Mas enfim, eles procuram resolver o problema deles. E muitas das vezes eu e você somos assim, está faltando alguma coisa. Aí a gente quer o quê? Resolver do nosso jeito. Antes eu queria agradecer aqui, o Dudu veio falar para mim que o retorno estava ruim. Está uma benção esse retorno. E a gente quer resolver do nosso jeito. Eles tentaram o quê? Esconder com as vestimentas das folhas o seu erro, o seu pecado. Mas diz a palavra que isso não foi suficiente. Vamos continuar aqui na palavra. No verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Então, irmãos, antes de nós continuarmos, eu quero colocar um tema nessa mensagem. Porque vestimenta, roupas, nós queremos estar bem, não é? E tudo isso é vaidade. E a palavra de Deus diz que tudo é vaidade. E se é vaidade, é pecado. É pecado. Então nós precisamos de uma vestimenta preparada por Deus. Então o tema dessa mensagem é como receber uma nova vestimenta. Amém? Então o tema dessa mensagem é esse: como receber essa nova vestimenta. E no final nós vamos fazer outra pergunta: para que essa nova vestimenta? Não é? Mas então, nós podemos aprender aqui 4 lições para nós recebermos essa nova vestimenta. Nós precisamos aí de aprender algo com Deus, e nessa passagem nós vamos ver aqui 4 lições. A primeira delas é reconhecer que nós somos pecadores e nós precisamos de Deus. Amém? Então a primeira lição para que eu e você possamos receber uma nova vestimenta preparada por Deus, é nós reconhecermos que nós somos pecadores. E isso nós vemos aqui no verso 8, quando Deus vem ali, como Ele sempre vinha, naquele local maravilhoso, ali estar com o homem, estar com a mulher. Ali eles tinham preparado uma vestimenta, mas não foi suficiente. Eles cobriram aquele erro, mas eles não apagaram aquele pecado. Então Deus vem, mas eles ainda se sentindo constrangidos, eles se escondem, não é isso? Eles ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que nós vemos, não é, que Deus já sabia que eles haviam pecado. Como Deus sabe que eu e você somos pecadores. Deus conhece o seu coração. Muitas das vezes nós tentamos ocultar alguma fraqueza nossa, de um cônjuge, de um pastor, de um amigo. Nós não queremos mostrar a nossa fraqueza. Ou seja, né, embora nós estamos no mundo de grande competição, ninguém quer mostrar a sua fraqueza. Só mostra o seu lado positivo, não é? Mas Deus conhece o seu interior. Deus conhece a tua vida, como Ele conhecia ali Adão e a mulher. E ali, quando Ele se apresenta, Deus se apresenta, Adão, ele vai até a presença de Deus.
ele reconhece. Então a primeira lição que nós temos que aprender é reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos falhos. Adão, ele tentou ali apagar, cobrir o seu erro, mas ele não conseguiu. Mas ali Deus se apresenta a ele, e ele queria ouvir algo de Deus. E talvez você veja aqui hoje, e talvez não, tenho certeza disso, você quer ouvir algo de Deus, para suprir esse vazio, suprir essa falta, aquela sensação que, puxa vida, estou empregado, está tudo bem, aparentemente, mas está me faltando algo, estou me sentindo meio vazio. Então reconheça o seu erro, reconheça. E aqui nós vemos que Deus começa a falar. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu. Então nós começamos a ver aqui um diálogo. Então a segunda lição nós começamos já a ver aqui. A primeira, nós temos que reconhecer que somos falhos. E quando Deus se apresenta, ele se escondeu. Mas ao ouvir a voz do Senhor, ele atendeu a voz de Deus. E ele começa então a ter um diálogo com o Senhor. Em Isaías, no capítulo 1, no verso 17, diz o seguinte: vinde então a mim, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Então você reconheceu o seu pecado. Olha, eu preciso de Deus. Eu tentei aqui camuflar o meu erro, o meu pecado, tentei enganar algumas pessoas, não está dando certo. 18, Isaías 1:18. Obrigado, pastor. Vinde a mim. Então o Senhor diz, ele quer que, quando ele se apresenta, você não feche os seus lábios. Fale, confesse a ele, converse com ele, diga das suas fraquezas. Ele é um pai, ele quer te ouvir. E nós vemos isso aqui a partir do verso 10. Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Olha aqui o diálogo. Deus sabia, irmãos, mas Deus queria ouvir da boca do homem. Deus conhece a tua vida, querido, mas Ele quer ouvir de você o quê? Sinceridade. É isso que Ele quer, sinceridade. E Adão aqui foi sincero. Sabe o que ele falou? Você sabe o que ele falou. Você já ouviu muito disso, não é? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ele mentiu aqui? Não foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Foi a mulher. A mulher. Era um diálogo. Deus queria ouvir isso. Então Deus pega e vai falar com a mulher. Então disse o Senhor à mulher: por que fizestes isto? E a mulher disse: olha, Senhor, foi a serpente. Veja bem, Deus dialogando com o homem, Deus dialogando com a mulher. Deus queria ouvir a verdade. E essa era a verdade. Foi isso que aconteceu. Se você for lá no contexto, você vai ver que a serpente, aproximou-se da mulher e ali a seduziu. E o diabo não tem feito isso nos nossos dias? Sim ou não? Nós não somos aí, todos os dias, tentados. A palavra de Deus diz que o inimigo ele está ao nosso derredor, bramando como leão, mas ao nosso lado está o anjo do Senhor. Amém? Então aqui nós vemos um diálogo. Quando a mulher disse que foi a serpente, nós vemos aqui então Deus vai lá e disse, no 14, então o Senhor disse à serpente: porquanto fizestes isso, maldita serás. Opa, você viu que mudou aqui? Deus não foi falar com a serpente: serpente, por que você fez isso com a mulher e com o homem?
Deus falou isso, irmãos? Tem isso aí na palavra? Não. Sabe por quê? Porque o diabo já está condenado. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Enquanto eu e você estivermos neste mundo, nessa terra, Deus está dando oportunidade para mim e para você nos convertermos todos os dias, todos os momentos. Até aonde há vida, há esperança. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas hoje, se com o seu coração crer na justiça e com tua boca confessares ao Senhor, Ele te salva, Ele te cura, Ele te transforma. Mas nós precisamos confessar. O inimigo não vai lá bater papo com o inimigo, não. Jesus, não é? Ele não vai bater papo com o inimigo, não. Ele já repreende Satanás. E nós temos visto hoje em dia pessoas começar a fazer entrevista com o inimigo, não é? O que você veio fazer aqui? Por que você está fazendo isso? Nós não vemos isto? Não, irmãos, nós temos que repreender em nome de Jesus o inimigo. Mas a vida que está ali, Deus, Ele dá oportunidades. Como Ele tem dado hoje, nesta manhã, mais essa oportunidade, para nós nos convertermos a Ele. Amém? Falar com o Criador, nós precisamos, não é? Essa segunda lição que nós aprendemos aqui, para termos as nossas vestes espirituais. E é importante nós termos essas vestes espirituais. Nós vamos entrar num tema aqui quarta-feira, não é isso? O Maranata, vem Senhor Jesus. Se você não tiver as suas vestes limpas, aleluias, o que adianta você ficar aí, Senhor vem, vem. Aí Deus olha para nós, puxa, como eu quero buscar minha igreja, mas ela não está preparada, as vestes delas não estão limpas, e Deus, Ele quer nos purificar. Por isso nós temos que conversar com Ele. Ele já sabe qual é a sua fraqueza, qual é o seu pecado, qual é o seu erro. Mas você precisa falar para Ele. Você precisa falar. Amém, irmãos? Segunda lição, então, é essa. Falar com o seu Criador. Fale com o Senhor. A terceira, ouvir o Criador. Não adianta você conversar com o Senhor, não é isso? Ele fala com você, Ele te dá as orientações, mas entra por aqui e sai por lá. E aqui no verso 16 do capítulo 2, do capítulo 3, nós vemos, não é? O homem e a mulher ouvindo o Criador. E o que acontece aqui? Deus começa a falar. Antes disso, Deus já tinha dado o juízo ali para o inimigo, não é isso? Ele nem dialogou com a serpente. Ele já deu ali a sentença para a serpente. Mas para o homem, acontece algo interessante. Vem uma sentença, não é? Também. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a sua dor, a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para com teu marido, e ele te dominará. Amados irmãos, amadas irmãs, esse verso 16, ele muitas das vezes não é compreendido da maneira que realmente vem na palavra. Parece aqui que é algo de machismo, não é? Mas não é nada disso. É uma só carne. Veio aqui, não é? Isso sobre as mulheres, e não adianta a mulher querer mudar isso. O movimento feminista vem atuando, não é? Desde aí de décadas atrás, séculos atrás, querendo reivindicar algo que veio de Deus. Não tem jeito. É a sentença de Deus. Mas isso não é um fardo para a mulher. Isso é um privilégio para a mulher. E você, mulher, vai entender isto. Porque o homem, Adão, ele abençoou
a mulher. Ele abençoou. Ele poderia ter amaldiçoado, mas ele abençoou, e você vai entender isto. E veio então aqui esta sentença à mulher, veio também a Adão. Disse-lhe Adão, portanto, deste ouvido à voz da mulher, e comeste a árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá, comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Irmão, nós temos que trabalhar, viu, homens? Temos que trabalhar. Não adianta você querer fugir disso. Não adianta você querer fazer fezinha em jogos para não trabalhar mais. É sentença de Deus. Não tem como fugir disso. É com o suor do teu rosto você vai comer o seu pão abençoado. É sentença de Deus. Não queira mudar isso. Não tem jeito. Você vai estar brigando com Deus. Não tem jeito. Jacó brigou com Deus, ele saiu manco. Não tem jeito. São coisas que já foram determinadas por Deus. Amém, amados? Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então nós começamos aqui a entender, a ver uma outra lição da parte de Deus. Essa terceira, ouvir, não é? A primeira é reconhecer que somos pecadores. Você reconheceu, louvado seja Deus. A segunda, você tem que começar a ouvir essa palavra, deixar essa palavra, não é, te ensinar o caminho que você deve seguir, quais são os passos. Você ouviu, bem, agora você vai colocar em prática. Vai ter que colocar em prática. Você ouviu naquele momento ali, não é? Quando você dialogou com Deus, agora você vai colocar em prática. E ali em Apocalipse nós vemos, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. É o Senhor que tem falado conosco. Amém, queridos? Porque Ele nos ama. Ele tem nos dado essa oportunidade. Quarta lição que nós aprendemos, não é? Que nós podemos ver aqui para nós termos essas vestes nossas trocadas. É algo maravilhoso. No verso 20, olha que coisa. Então Adão, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva. Você vê que aqui já no verso 20, já dá uma mudada tremenda aqui. Lembra que eu falei que o homem abençoou a mulher? Quem deu o nome para Eva não foi Deus. Quem deu o nome para Eva foi Adão. Não é isso que está falando aqui? Sabe o que aconteceu aqui? Aconteceu uma cura. Quem fez a mulher pecar? Foi a serpente, correto? Quem fez o homem pecar? Foi a mulher, certo? Por influência do inimigo. Mas o homem deu ouvidos. Veio ali uma sentença para o homem, que estava ali desfrutando no local abençoado, que tinha comunhão com Deus todos os dias. Estava naquele paraíso, naquele jardim, ele estava tranquilo, irmãos. Não precisava se preocupar com nada. Por causa daquela abençoada, da companheira, mudou toda a história. Ele foi até expulso do jardim. Sabe o que ele fez? Ele deu o nome para a mulher de Eva. Ele poderia dar o nome para ela, sabe o quê? De morte. Sabe o que é Eva? Eva significa vida. A mãe que deu, né? A mãe de todas as existências. A primeira mãe. O homem, ele poderia falar, ó, fomos expulsos do paraíso, você vai para lá e eu vou para cá, não quero nem papo mais com você, mulher. Sai daqui, tchau. Você para mim é... Ele não poderia ter falado isso? Sai fora, né, como diz aí a turma. Não quero nada com você mais, vai que aconteça outra vez. Você é muito bonita, você vai me seduzir, eu não quero saber, tchau.
ele não fez isso. Ele pegou a sua companheira, ele abençoou a mulher e deu um nome para ela. Deus queria ver isso, irmãos. E é isso que Deus mostrou para mim na sua palavra, perdão. Até esse momento Deus ainda não tinha preparado nova vestimenta para Adão e Eva. Eva nem nome tinha, era mulher. Era mulher. Como muitas igrejas aí, né, que não aceitam as pastoras, as coitadas, né? Ah, é a esposa do pastor tal. Não tem nem nome a coitada da esposa do pastor. É a esposa do pastor. Eles não aceitam, né? Não aceitam essa. É a pastora tal. Fala o nome. Sabe por quê? Porque você, mulher, é abençoada por Deus, através do seu marido. Mas agora, irmãos, eu quero colocar essa situação não apenas no casamento. Quantas das vezes nós somos, não é, confrontados por pessoas nos tratam mal, não é? Até dentro da casa do Senhor, você muitas das vezes pode estar sendo esquecido, não é, ridicularizado, não é, entre aspas, aproveitado para nada. Não, ninguém me dá valor, estou aqui quieto, estou esquecido. Falaram tanto para mim que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo. Se eu fizesse assim, ia acontecer tal coisa, de repente não aconteceu nada. Aí vem a tristeza, é a brecha que o diabo quer. Adão poderia ter feito isso com a mulher. Você, muitas das vezes, poderia estar fazendo isso com muitas pessoas, e de repente você está fazendo. Porque estão te entristecendo. Ah, vou sair dessa igreja, sabe que não vale a pena. Interessante, né? Perdoa, irmão. O caminho é o perdão. Se você quer ter uma nova vestimenta, porque você vai ver aqui no verso 21 a seguir, nós vamos ver que depois que tudo isso aconteceu, que Adão perdoou a mulher, abençoando e dando a ela um nome, aí Deus vem dar as novas vestes. Vamos lá no verso 21, é isso que está? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Mas o verso 20, não é? Eu comecei a ler, mas não terminamos. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto Eva, ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, que sabe o bem e o mal. Mas quero ficar aqui nesse verso 21. Fez túnicas de peles. Que coisa interessante isto. Nós vemos que aquelas roupas de figueira, uma planta que foi a única planta, nome de planta mencionada de todas as espécies que tinha ali, Deus permite que essa seja, né, dada ali ênfase a ela. Ela não foi suficiente para cobrir, para pagar. Foi preciso ali um sacrifício. Pele. Quem tem pele é animal. Um inocente precisou morrer para que viesse uma nova vestimenta. E aqui nós já vemos lá no início dessa palavra. Aqui nós estamos em Gênesis. Já no início nós já vemos a figura de Cristo, o Cordeiro que purifica, que tira pecado. Nós precisamos de Deus. Essa nova vestimenta, Deus lhe dá para aqueles que reconhecem que é pecador. Para aqueles que conversam com Deus, que são sinceros, que abrem o seu coração ao Senhor. Para aqueles que dão ouvido, olha, eu conversei com Deus, eu vou colocar em prática, eu vou agir. E aqueles que perdoam. A oração do Pai Nosso diz ali num trecho dela algo interessante, não é? Perdoa os nossos pecados. Como nós temos perdoado
do nosso próximo. A gente quer que Deus nos perdoe, irmãos, mas nós não perdoamos aquele que nos ofende. E por que Deus permite essas situações de ofensas, de tristezas? Para que eu e você sejamos fortalecidos nele. Jesus Cristo, ele passou por tudo isso. Jesus Cristo, ele foi canuleado, ele foi mal compreendido, não é? Entristecido, homem de dores, mas ele venceu. E se nós queremos ter um coração igual ao do Pai, igual a de Deus, nós temos que ter essas experiências. Saber o que Jesus sentiu na pele. Por isso que Ele permite certas situações no nosso meio. Na sua casa, no seu lar, na igreja, no seu trabalho. Ele permite. Para que você saiba, não, o meu Jesus passou por isso. E se eu quero ser igual a Ele, eu tenho que passar por isso, e eu vou vencer em nome de Jesus. E eu vou abençoar esses que têm se levantado contra mim, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta, irmãos, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra potestades. É uma luta espiritual. Então, quando alguém se levanta contra você, para te prejudicar, ame essa pessoa, mas repreenda o inimigo que está ali, repreenda, e nós vamos ser mais que vencedores. Nessa manhã, o Senhor está dando essa oportunidade, para nós sermos diferentes, para que eu e você verdadeiramente possamos estar na presença de Deus, com as nossas vestes brancas, limpas, para que você, quando estiver se arrumando para vir para a igreja, Senhor, eu te louvo porque nada tem me faltado. Senhor, eu te louvo porque eu sou completo, eu sou completa. O Senhor preenche a minha vida. O sacrifício de Jesus é suficiente para mim. Será que você tem vivido isso? Ou você ainda continua naquela situação? Senhor, mas até quando? Até quando? Vou ficar vivendo nisso. O segredo está no perdão, irmãos. Perdoa. Não importa o que te fizeram. Ontem, o pastor... Como é que é o nome do pastor? Dos casais de ontem? Como? Marcos, né? Ele deu um testemunho. Lembra-se os irmãos que estavam ali ontem? Ele falava que ele foi queimado no braço, né? E ele batia, ficou uma cicatriz ali, mas ele batia e não doía mais. Ele lembrava, mas não doía mais. Então te machucaram, irmãos. Você não vai esquecer. É difícil esquecer quando a pessoa que bate esquece. Quem bate esquece, às vezes nem sabe que bateu. Não é verdade? Às vezes a gente fala alguma coisa para alguém, a pessoa se entristece, você nem sabe que você ofendeu a pessoa. Não é verdade? Você nem sabe. Então a pessoa, muitas das vezes que bate, nem sabe que bateu. Então ela nem vai lembrar mesmo, mas quem apanha, esse não esquece. Mas a gente tem que perdoar. Enquanto você não perdoar, você não terá essa veste purificada pelo Senhor, e você não vai poder entrar no tema que nós vamos entrar na quarta-feira. Maranata, vem Senhor Jesus. Senhor Jesus, me ajuda a perdoar. Me ajuda a ser diferente. Me dê essa veste nova, Senhor, uma veste limpa, purificada com Teu sangue, verdadeiramente, porque aí sim eu quero que o Senhor venha, porque o Senhor vindo, Ele vai nos levar, irmãos, para com Ele. Esta é a mensagem da cruz, que lá no Gênesis, nós já vemos essa mensagem, o sacrifício, não é? O sacrifício de Cristo, por mim, por você. Amém, queridos? Houve um sacrifício, um animal inocente para pagar os pecados do casal, do primeiro casal. Temos mais essa oportunidade nessa manhã. Mais essa oportunidade. Que você possa, quero convidar os levitas para subir no altar, que você não desperdice essa oportunidade. O Senhor te ama. O Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Nós não podemos, amada igreja, continuar tocando a nossa vida
com a barriga, não é? Vou levando. Deus é misericordioso, adiando, né? Para amanhã. Amanhã eu resolvo isso. Amanhã eu resolvo aquilo. E foi falado muito isso ontem nos casais. O agir. De repente você já diagnosticou, você já viu qual é o erro, mas você não age. Queridos, tem coisa que é você que tem que fazer, que sou eu que tenho que fazer, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer. Deus, Ele dá os meios. Deus, Ele te ajuda. A igreja te anima. Mas a decisão é pessoal. É você que tem que fazer. Nós estamos aí no final de um ano. Existe, né, aquela famosa frase entre nós, né, nós temos que planejar para o próximo ano. Fazer um planejamento para o próximo ano. Aí você começa a fazer o planejamento. Ótimo, isso é importante. Mas nós não podemos esquecer que planejamento é algo que começa aqui e vai para o papel. E se você não agir, não colocar em prática, ele não vai sair do papel. E não vai acontecer nada. Nós temos que tomar essa postura de servos de Deus. Temos ouvido a palavra do Senhor. E Ele tem transformado as nossas vidas. Ele tem dado os meios para eu e você mudarmos a nossa história. Ele dá os meios. O Espírito Santo, Ele tem nos capacitado para isto. Agora não adianta nós cruzarmos os braços e ficar lamentando. Ah, Senhor, o Senhor me entende. Ah, só Deus sabe o que eu estou passando. Irmão, nós já passamos por essa fase. Não é isso? Nós já passamos. Os 4 passos diz: você já reconheceu, você teve um diálogo com o Pai, você ouviu o Pai, perdoa, abençoa. E continue fazendo a obra de evangelista. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique em pé. O Senhor, Ele quer ver uma igreja única. Ele não quer ver uma igreja dividida. Ah, eu penso assim. A palavra do Senhor diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então que caia por terra, em nome de Jesus, todo o achismo, todo o eu quero, todo o eu sei, eu já sabia, Deus me conhece. Que caia por terra isso em nome de Jesus. Mas que verdadeiramente eu e você possamos nos prostrar diante do nosso Deus e verdadeiramente amarmos uns aos outros. O Senhor tem falado isso conosco nesses dias, igreja, de proximidade, de estarmos mais próximos, de estarmos juntos. E quando nós começamos a nos aproximarmos uns dos outros, nós começamos a ver as falhas uns dos outros. Isso é inevitável. Então, para que haja essa aproximação entre nós, que haja essa união entre as igrejas, entre o corpo de Cristo, para acontecer isso, nós temos que perdoar. Nós temos que compreender que todos nós somos falhos. A palavra de Deus diz que eu e você, nós temos que reconhecer o nosso irmão como superior a nós. A palavra de Deus ensina isso, irmãos. E a gente quer, não, aquele irmão ali, não sabe nada da palavra. E aquele ali é diferente. A Bíblia fala que você tem que se sentir menor. Não é isso que João disse? Que eu diminua e que ele cresça. Mas na prática parece que tudo ao contrário. Existe uma arrogância, algo de altivez. Isso tem que cair por terra em nome de Jesus. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos de Cristo. Se nós continuarmos nesses entraves, não
vai dar em nada. Só quem ganha é o inimigo. O diabo está dando risada. E não adianta nós só pregarmos o amor, nós temos que viver esse amor. Não adianta pregarmos apenas o perdão, nós temos que viver esse perdão a nós mesmos. É isso que o Senhor quer, irmãos. É fácil? Não é fácil, mas é possível, porque o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós, Ele habita em mim, Ele habita em você. Amém? Senhor, nós te louvamos essa manhã, ó Pai. Graças te damos, ó Deus, porque a sua graça e a sua misericórdia, ela se renova em nossas vidas em todo momento. E que nessa manhã, ó Deus, o Senhor possa achar corações dispostos, corações abertos para a sua palavra. E que todos nós aqui nessa manhã possamos sair daqui, ó Deus, com esse propósito, de nos humilharmos mais e mais na presença de Deus, de perdoar aqueles que têm nos afrontado, e de abençoar também a estes, porque é o Senhor que troca as nossas vestes, assim como o Senhor fez ali com aquele sacerdote, Josué, que foi ali, ó Deus, encontrado nele algo que não agradou a ti, e veio uma acusação sobre ele. O inimigo começou a acusar o sacerdote Josué, e o inimigo tem feito isso nesses dias, acusando a muitos de nós, acusando o sacerdote dessa igreja, acusando líderes, sacerdotes do lar. Olha, se o seu lar está assim, porque você errou, você não procedeu dessa maneira, muitas acusações, mas a palavra de Deus diz que acusação nenhuma há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas andam agora segundo a vontade de Deus. Da mesma maneira ali, ó Deus, que o Senhor trocou as vestes espirituais de Adão, de Eva, o Senhor trocou as vestes do sacerdote Josué. Nesta manhã, ó Pai, na postura de cada um de nós, de ouvirmos a Tua palavra, de conversarmos contigo, de colocarmos em prática, de perdoarmos, ó Deus, que o Senhor possa também trocar as nossas vestes, porque existe essa participação nossa. O Senhor quer ver essa interação nossa com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a perdoar, para que as novas vestes espirituais venham, para que nós possamos fazer assim a diferença nesse mundo, porque enquanto não houver esse arrependimento, enquanto não houver de nós esse perdão, enquanto nós não abençoarmos aqueles que nos entristecem, nós não teremos essas vestes espirituais e não poderemos participar das bodas do Cordeiro. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e ajuda-nos, ó Deus, a boa obra que o Senhor começou, aperfeiçoa, ó Pai, porque nós queremos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com toda a igreja de Jesus Cristo, e todos dizem amém. Deus te abençoe. Tenha um domingo na presença do Senhor, e mais à noite estaremos aqui para continuarmos esse culto de honras e glórias ao nosso Deus. Deus abençoe. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus. Vem me tocar com as tuas
tuas águas vem me curar, com o teu rio vem transformar o meu lamento em festa. Leva-me ao lugar onde flui a tua unção, vem me tocar, e com as tuas águas vem me curar, com o teu rio vem transformar o meu lamento em festa. Leva-me ao lugar onde flui a tua unção. Águas vivas fluem do trono de Deus. 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 Cumprimente teu irmão na paz do Senhor. Deus abençoe.